Peraí, tem que o assistente. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é centralizar o equipamento, tá? Então eu vou ligar a luz aqui, ó. Centralizei ele. Aqui tem uma fita nesse braço aqui, tá? Que ele tem essa marcação que aqui é a centralização da mesa. Então essa fita aqui está mostrando que é a centralização da mesa, porque a mesa não dispõe desse eixo longitudinal aqui, desses desenhos para a gente poder fazer, tá? Então primeiro de tudo que eu fiz, centralizei o equipamento. Já botei o filme dentro da gaveta, que eu vou começar pelo número. Então eu uso um filme 30x40 ou 35x43, tá bom? Levanta aí, por favor. Fica de costas para cá. Vai um pouquinho mais pro lado de lá. Isso. Deixa a palma da mão virada para frente. Aí, tá bom? Então, começando pelo número, as incidências básicas AP e perfil. Então, deixa o paciente em AP. Eu tenho que pegar da articulação proximal, articulação do ombro até a articulação do cotovelo. Então, eu tenho a metade disso tudo para eu poder posicionar. Nem sempre quando a mão fica em supinação ou posição anatômica, eu tenho os epicôndilos paralelos aqui. Um pouquinho para cá. Não, só inclina o corpo. Inclina. Aí, tá? O fato de eu inclinar o corpo do paciente, eu consigo deixar o úmero paralelo ao eixo longitudinal do filme, certo? Esteticamente, foi um exame muito bom. Então aqui, ó, eu tenho daqui até aqui, eu preciso colocar ele no terço médio. O raio está mais próximo do cotovelo do que do ombro, então eu vou ter que subir um pouquinho esse raio central aí. Aí. Pode soltar. Tá? Então, ó, centralizei o equipamento, posicionei a estrutura, coloquei o raio central na estrutura que eu quero, e agora eu preciso centralizar a altura do filme, não se mexe. Centralizei, vou colimar, olha para frente, isso. Aqui tá bom, tá fazendo uma sombra lá em cima. Tá fazendo uma sombra aqui em cima na altura do ombro, tá pegando toda a parte do cotovelo. Posso abrir um pouquinho mais ou baixar um pouquinho mais o raio. Aqui. Certo? Um AP de número. Para eu fazer o perfil agora, o perfil mais correto, ideal que a gente tem que fazer, é aquele perfil onde eu deixo, põe a mão na barriga, fica de frente para lá agora, aqui, vai mais para lá, aí, joga aqui, ó, pode voltar o corpo, aí, não mexe. Se a gente observar, o epicôndilo dele já está totalmente sobreposto aqui para a posição de perfil. Eu tenho que fazer o meu raio central passar na mesma altura, no terço médio do úmero. Pode inclinar o corpo um pouquinho para cá. Aí tá bom. Tá? Não mexe agora, vou baixar só um pouquinho a altura. Porque eu inclinei um pouco o corpo dele para ele ficar com o úmero mais paralelo ao filme. Aí. Fazendo sombra aqui no cotovelo, fazendo sombra na parte superior do úmero. Tá? Colimação. Ah, mas está pegando radiação no pulmão, está irradiando um pouco mais. Infelizmente sim, tá? A gente não tem como fazer sem irradiar um pouco mais do que a gente precisa nesse caso, tá bom? Então, número, AP e perfil, aconselho vocês a fazer nessa posição, desculpa, onde o número fica mais próximo do filme. Tá? Encosta as costas aqui. Certo. Vamos agora falar de ombro. Ombro, eu preciso de um filme 18x24. Um filme 18x24. Obrigado. Aqui a gente tem um degrauzinho, tá, pessoal?
esse degrau ele tem um encaixe. A parte mais lisa dele é a parte onde fica em contato com o filme. Então, esse degrau ele é como se fosse um ganchinho. Então, se eu for utilizar no sentido... Qual é esse sentido aqui? Longitudinal. Qual o tamanho dele? 18 por 24. 24. Eu vou botar o degrauzinho no número 24. Coloquei no 24. O meio do meu filme fica na gaveta. Então eu não preciso puxar essa gaveta para saber se está no meio do filme. Porque o meio da gaveta é o meio do book. Tá? Ó. Fechei. Vem mais para cá. Aí tá bom. Raiz central de ombro, 3 rotações. Articulação acromioclavicular, 5 centímetros inferior a ela. Aqui. Não mexe agora. Colimação necessária, lateral do braço, que é a parte superior do ombro. Tá? Ombro, 3 rotações. Primeira posição neutra, palma da mão na lateral da coxa. Sem o paciente se mexer. A gente troca o fio, olha aqui, ó, que coincidência, ó, na hora de trocar o fio, tá no meio, tá? Troquei o filme, rotação interna, vira a mão bem pra dentro, sem se mexer, não respire, não se mexa, arraio, troco o filme novamente, coloco o outro, sem se mexer, faço rotação externa, pare de respirar e não se mexa. Ombro, 3 rotações, tá? Simples, todas elas em AP, o paciente está em AP. Tá? Se eu quiser fazer ombro, AP e perfil, o médico pediu apenas raio-x de ombro, ele não falou nem o que ele queria de incidência. Quando o médico não fala o que ele quer, ele está me dando liberdade de fazer o que eu quero. Ou seguir uma rotina de estudo, né? Então tem colega, por exemplo, que quando o médico diz só raio-x de ombro, ele faz 3 rotações. E tem profissional que quando ele pede só raio-x de ombro, faz AP e perfil. Então, para fazer o AP do ombro, a gente segue a mesma, ó, acromioclavicular, está aqui 5 centímetros inferior a ela, passando na articulação glenohumeral. AP, básico. Filme 18 por 24 na longitudinal. Aí vamos fazer um perfil de ombro. Mão neutra, posição neutra, né? Agora bota a mão no abdômen. Isso, vira para cá agora. Partindo do perfil, como eu coloquei na teoria, eu quero que encoste a lateral do braço aqui. Calma aí, calma aí. Bota o ombro para frente, lateral. Isso. Partindo da lateral, eu vou obliquar o paciente, obliquar ele, a fim de buscar a borda medial da escápula. Aqui, não mexe. Borda superior, está aqui, ó, tá em sentido ao book, e a borda medial está em perfil. Tá? Dica que eu dou para vocês é exatamente essa. Vamos jogar o ombro do paciente para frente, vamos colocar a lateral do braço em contato com o book. Certo? Para daí a gente conseguir fazer o perfil do ombro. O interessante é que o ombro tem que ficar parado e a gente vai obliquando o paciente para tirar a sobreposição dos arcos costais. Deixar somente o perfil da escápula, ou Y escapular. Tá bom? A diferença, eu vou aproveitar aqui, a diferença desse posicionamento para o posicionamento de perfil de escápula, aqui o raio central está incidindo na borda medial, no terço médio da escápula. Se for para estudo de escápula, bota essa mão aqui no ombro. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Se for escápula, eu tiro o húmero da frente da escápula. Deixo ela, somente ela em evidência. Ó, a escápula dele está aqui agora, ó. Não mexe. Aí. Borda superior, ó. Tá indo de encontro com o book. Então eu tenho esse parâmetro anatômico na hora de posicionar. Ok? Então a diferença do perfil de ombro com raio reto para o perfil de escápula é que no perfil de escápula eu preciso desfazer a sobreposição tirando o húmero da frente da escápula, deixando ela em evidência. Tá bom? Pode se mexer. Pode respirar. A próxima que a gente tem para fazer seria um AP verdadeiro, né? Onde a gente precisa estudar a articulação ou fossa glenoide em AP.
né? E para isso a gente vai angular o raio 15 graus caudal. Fica de frente para mim. Isso aí. Então, muitas vezes o paciente não sabe o que é 45 graus, mas vocês já se coloquem numa posição de 45 graus para ele ficar de frente para vocês, caindo na posição que vocês desejam. Então, o que eu fiz? Eu fiquei a 45 graus, pedi para ele ficar de frente para mim. Aqui, ó. O raio central também será 5 centímetros inferior, né, à articulação acromioclavicular. Segue a mesma orientação, o raio vai passar no mesmo local, na mesma região, tá? Então esse raio angulado 15 graus caudal, posição neutra, palma da mão na lateral da coxa, né, o braço bem relaxado, com o paciente a 45 graus. A incidência que acompanha ela é um perfil de NIR. Por que perfil de NIR? Ou o que significa o NIR? O NIR nada mais é do que um perfil angulado 15 graus caudal, tá? Então pode botar a mão no abdômen de novo, vamos fazer a mesma projeção. Joga o ombro para frente e isso encostando na lateral do braço. Então tá aqui, ó, o paciente tá, nesse caso ele já ficou semi-obliquado, aqui já está obliquado. Então, ó, a partir desse posicionamento eu vou rodar o corpo a fim de deixar a escápula em perfil. Só que esse raio, ele é no ângulo superior da escápula. Aqui. Tá? Ele vai pegar toda essa porção aqui e projetar lá para baixo. Então eu tenho, né, a borda superior e aqui eu já tenho o ângulo superior da escápula. Tá? Lembrando, perfil de ombro, a gente joga o ombro para frente e põe a lateral do braço em contato com o glúteo. Começou com o raio angulado 15 graus caudal, vai terminar com esse raio angulado 15 graus caudal. Não mexe mais na angulação. Ok? Pode se mexer. Agora encosta as costas aqui. Estudo de clavícula. Tá? Clavícula a gente vai utilizar um filme 18x24 no sentido transversal. Aqui um pouquinho mais para lá. Não mexe agora, não se mexa. AP de clavícula. Raio perpendicular no terço médio, ou seja, eu tenho da incisura jugular até o acroma, eu tenho que ver onde é que é o meio disso e colocar na clavícula do paciente. Sem o paciente se mexer, a gente faz a axial de Zanca, que é de 15 a 20 graus cranial, e o raio também vai passar na mesma região. Ó, só não posso esquecer de levantar o filme. O raio está indo lá para cima. Estou tirando, desfazendo a sobreposição dos primeiros arcos costais ali, tá? Então projetei esse raio superior, ok? E por último então, não, penúltimo, desculpe, vamos estudar a escápula. Escápula a gente vai estudar no filme 18x24 na longitudinal. O raio é perpendicular. Põe a mão na cabeça. Isso. Joga o braço lá. Aí. Levanta o pé. Olhando para frente. Isso. Então a gente tem o processo coracoide da escápula, aquele localzinho de dor. E a gente vai vir então 5 centímetros inferior e medial. Pessoal, isso aqui acontece muito, tá? Vocês têm que ter cuidado com a camisola do paciente. Quando o paciente for fazer, principalmente as mulheres, vai ter que tirar o sutiã, tirar a correntinha do pescoço, né? Então tem que ter cuidado com isso aí. E isso aqui pode ser um erro de posicionamento para vocês. Olha aqui, ó. A estrutura não está aqui, a estrutura está aqui, ó. Então tem que marcar 5 centímetros inferior aqui e medial. Aí, não mexe agora.
Então é muito comum a camisola também, né, enganar vocês na hora do posicionamento, achando que a estrutura vem até aqui. E não vem, só para vocês terem uma base. Então, a partir do momento que eu faço essa retificação da curvatura da escápula em relação à caixa torácica, eu aproximo ela do filme, deixando ela próxima do filme, eu vou ver ela em tamanho real, sem nenhuma distorção ou sobreposição. Ah, mas só um pouquinho, mas tem pulmão, tem costelas anteriores, costelas posteriores, vai estar tudo sobreposto. Vai estar tudo sobreposto, mas mesmo assim a gente ainda consegue estudar ela, a gente consegue ver o desenho dela. E também a gente faz aquele perfil que eu falei anteriormente para vocês. Põe a mão no ombro, isso. Agora vamos virar de frente para cá, isso. Ó, vamos jogar a lateral do braço lá, ó. A partir do momento que eu joguei a lateral do braço, a escápula já está caindo no meu perfil que eu quero. Raiz central no terço médio da escápula. Então eu tenho o ângulo inferior, o ângulo superior. Vou baixar um pouquinho aqui. Ó, aqui está a borda da escápula. Puxei, fechou. Ó, minha mão serve como uma referência também para saber como é que está a borda da escápula para ela ficar bem em perfil. Certo? Perfil de escápula. Não entendi. Ok? Todo estudo de cintura escapular a gente pede a apneia respiratória. O paciente para de respirar. Tá? Todo estudo. Entendido? Pode se mexer? Agora a gente vai estudar a articulação acromioclavicular. Eu preciso de um filme 13/18. Eu preciso de carga. Tu que tá aí, Lucas, pega ele pra nós, por favor. No armário deve ter um galãozinho lá. 2 galões. Deixa que eu pego, o Lucas tá... Lucas tá bem, tá fumando cigarrinho, tá bom. Tava fumando cigarro, né? Então tá bom. Perninha cruzada, fumando cigarrinho. Ai, meu Deus. Vou levar os galões de volta pra ele buscar. Claro que o galão ele vai ter água para vocês estudarem, tá? O peso que a gente tem aqui é de 3 a 5 quilos. É uma carga suficiente. Então o paciente vai ficar segurando, né, esse peso. A gente vai fazer daí, digamos, unilateral. Aqui, ó. Aí, mais um pouquinho, aí não mexe. Aqui, ó. Tá? Oi? Não, se a pessoa tiver com uma coisa quebrada, ele vai conseguir segurar? Vai ter que tentar. Tá? Então, por exemplo, a gente faz o AP sem carga. Unilateral. Fez um lado, só deixa eu colimar direitinho para vocês. Isso. Tá? É um filme 13/18 no sentido transversal. Então, fez um com carga, né? A carga tem que ser, ó, eu estou fazendo do lado esquerdo, mas a carga tem que ser para os dois lados. Vou ficar também. Para não pender só para um lado. Vem mais para cá agora. Vem mais, vou fazer do outro. Aí, não mexe. Tá? É muito comum a gente fazer aqui no laboratório e descobrir alguma assimetria, né? Ombro mais alto que o outro, enfim, a gente acaba vendo isso aqui na prática mesmo, tá? Então a acromioclavicular unilateral, ou seja, um lado de cada vez. Embora seja só um lado, se for com carga tem que ser para os dois. E se for sem carga, pode largar ali, Lu. Normal. Largou, não tem peso nenhum segurando. Faz uma. Mas devagar. Olha pra frente. Isso. Aqui, ó. Fez um lado. Não respire, não se mexa. Pode ir pro outro. Pode mais. Aqui. Olhando pra frente. Não respire e não se mexa. As duas incidências são no mesmo filme, Não. você troca o filme.
Tá? Eu só estou dando um exemplo de fazer uma... É unilateral. É unilateral. Se for o caso de fazer bilateral ou fazer comparativo, que às vezes o médico pede comparativo. Aí para o comparativo, vou precisar do 35 por 43. Tá? Eu posso aumentar um pouquinho a minha distância, cuidado aí, cuidado aí. Posso aumentar um pouquinho a minha distância, tá? Para tentar diminuir essa sombra, porque quanto mais próximo que a gente tem do objeto, maior a sombra que eu tenho dele. Quanto mais eu afasto, né? Então a gente pode compensar isso também. Vem mais um pouquinho para cá. Aí, não se mexe. Então se for bilateral ou comparativo, aqui, não mexe. Fechou, tá? Sem carga e depois só dar carga para o paciente trocar o filme e fazer com carga dele. Nesse caso aqui, como o raio é reto, a gente consegue utilizar assim, ó. Isso aqui é uma dica, tá? Depois vocês vão aprender também na prática. Eu posso fazer isso aqui, ó. Boto uma articulação aqui embaixo, aí depois eu pego, coloco a outra em cima. Aí eu esqueço o meio do filme, tá? Isso aí só quando você estiver mais treinado, assim, vocês vão conseguir fazer. Tá? Não precisa muito, depois que aprendeu a mexer legal no equipamento. Aproveita mais o filme, né? Aproveita mais. Aproveita mais o filme. Então, digamos, a gente divide ele, né? Numa metade inferior e numa metade superior. Uma tu faz sem carga, a outra tu faz com carga. Tu aproveita mais, tá? Já que o raio é reto, né, não é angulado, então não vai ter projeção a mais nem a menos, não vai ter alongamento da imagem, não vai ter distorção de imagem, a gente consegue aproveitar nesse sentido aqui. Ok? Entendidos? Então... Você já pediu, né? É já pediu, né? É porque eu tenho